no coração da igreja. Oferecimento Joias Sacras Mona Lisa Joias. Estamos de volta ao programa No Coração da Igreja, hoje recebendo aqui o Padre Sandro. Já conversamos sobre a vida dele, a vocação, o chamado que Deus fez para ele, o trabalho que hoje ele realiza na Diocese. E a gente gostaria agora que o Padre Sandro conversasse um pouco com a gente sobre esse tema tão polêmico, mas de suma importância para todos nós, o aborto. Padre Sandro, a posição da Igreja com relação ao aborto é clara, né? Bastante clara. A Igreja, ela tem uma defesa intransigente e incondicional da vida, né? Não tem... O mandamento é claro, né? Não matarás, não tem vírgula dizendo exceto em, né? É um não matarás, uma afirmação peremptória, afirmativa, né? Claro que existem situações e situações com as quais a gente lida no sofrimento, né? Particularidades que valeria um pouco refletir, né? A que ponto se chegou, por que se chegou, né? O problema do aborto é sempre assim, quem paga o pato é a parte mais frágil. É aquele que ainda não tem voz, que aquele ainda não pode andar, não pode ver, né? Porque toda a situação é determinada por quem já nasceu, né? Por quem já está vivo, por quem já tem plenos direitos. Então, tirar a parte mais frágil, né? Primeiro é ver a vida como não sendo vida, né? Uma coisa qualquer. Às vezes, enxergar a gravidez como sendo uma doença, né? Então, precisa de arrumar um remédio para expelir essa vida. Então, assim, a defesa da vida, ela é incondicional. E o papel da Igreja é esse. Agora, nós acompanhamos há poucos dias, né? É verdade. Esse julgamento no STF com a terceira possibilidade legal de abortamento no Brasil, que seriam os fetos anencéfalos. Então, de tudo aquilo que nós vimos, primeiro, as discussões parecem mais um fla-flu, né? Um Corinthians e Palmeiras, do que uma discussão assim, mais séria, centrada, não assim, no eu acho, o outro acho, né? E sobra ofensas para todos os lados, como se não fossem humanos decidindo, né? Ou como se a Igreja fosse não perita em humanidade, como dizia o Santo Padre o Papa, mas ela fosse assim uma monstra, né? Como se ela desconsiderasse o papel da vida. Pelo contrário, uma grande defensora da vida, alguém que trouxe valores e princípios morais que norteiam hoje a sociedade ocidental. Podem estudar, pesquisar. Foi a Igreja, né? O cristianismo, né? Onde nasceram as universidades? Nas catedrais. Onde nasceram as santas casas? Na Igreja. Então, os orfanatos, né? Lugares onde se defende a vida, né? Agora, tratando da questão do aborto, né? Uma das questões assim, que mais aparecem, Padre Tucci, é a mulher com direito ao seu corpo, não é isso? Mais se fala, né? Mais se fala, né? É verdade, ela tem direito ao corpo, mas ela não tem direito a matar, né? E o que está dentro dela não é o corpo dela, é outro corpo. Então, se ela tem direito ao seu corpo, ela não tem direito a matar. Ninguém tem direito a matar, né? É verdade. Então, mesmo se for nesse caso, né, que eles falam, isso, não tem cérebro, então, né? Quer dizer, a gente viu comentários horríveis, né, de pessoas comentando no Facebook, nos jornais, não é? Que a pessoa está carregando um aborto, né? Então, gente, são palavras tão fortes, né? Primeiro, no julgamento, né, os ministros do Supremo, pelo menos aqueles que eu consegui ler, ainda nem todos estavam disponíveis, eles vão um pouco assim na onda, da opinião pública, nessa empolgação toda que as pessoas têm, né? Assim, sem muito critério, sem muito argumento e com bastante vigor, com bastante força, né? Uma delas, a ministra disse que, de fato, o ventre da mãe seria como se fosse um caixão, né? Agora, se está determinado que o anencéfalo, ele vai nascer, ele vai viver 20 minutos, meia hora, 40 minutos depois morrer, é sinal de que ele estava vivo. Se ele vai morrer meia hora depois, 40 minutos depois, e teve casos de durar um ano e pouco, né? Então, está vivo. E um dos ministros chegou a falar assim, tratar como se fosse uma coisa, né? Como se fosse uma mariposa que nunca vai poder virar borboleta e voar, né? Então, a dignidade humana, ela está determinada por uma visão utilitarista. Se conseguir produzir coisas,
Se conseguir gerar riquezas, se conseguir desenvolver talentos, vale nascer. Se não for, não vale, né? O risco, Padre Tucci, me parece, quando a igreja se posiciona, é para mostrar assim, o risco é abrir as portas, né? Onde nós somos de uma realidade rural, né? Onde passa boi, passa boiada, né? Então, daqui a pouco, vão detectar, né, por conta do mapeamento genético e tudo mais, que a pessoa vai ter síndrome de Down. E daí? Vai ficar por nascer ou vamos tirar? Ela vai ter uma outra doença degenerativa. Vamos deixar ou vamos tirar? Então, é aquilo que Hitler já fez, né? É a busca de uma raça pura, né? Os preconceitos, uma busca de uma sociedade eugênica. Só os bons e os bonitos têm direito à vida, né? Os outros não têm esse direito. Então, a igreja pensa nisso, né? Se permite-se agora, quem garante que um ultrassom, que um exame determinará o que a pessoa será, né? Nós temos dois casos. Um é a criança chamada Vitória de Cristo, e a outra é a Marcela, né? Sim. Ela nasceu, foi dito que ela era anencéfala e ela viveu 1 ano e 8 meses. Então muitos diziam que o problema dela não era a anencefalia, porque desenvolveu um pouquinho da massa encefálica. Então veja, se mesmo depois de nascida, com muitas possibilidades de exame, com exames até nos Estados Unidos, não se determinou peremptoriamente que ela é anencéfala, imagina se no ventre da mãe pode-se dizer isso. Porque com o tempo pode desenvolver um pouco mais, né? Eu acho assim, se a nossa vida ela existe 5 dias, 10 dias, 50 anos ou 100, esse é o nosso tempo, né? E quem somos nós, os nascidos, para determinar que o outro não tenha direito de viver o tempo que for, que né? seja 20 minutos ou 20 segundos, né? Acho que essa criança tem o mesmo direito que eu tive de nascer, né? Os mesmos direitos que eu tive, eu acho que a pessoa também tem, né? Outro problema, me parece que é essa visão de negar o sofrimento, né? De camuflar o sofrimento, né? Como se a mulher que aborta, mesmo legalmente, ela não tivesse nenhuma consequência psicológica se ela não ficasse marcada para sempre. Você que é padre, como eu, já deve ter ouvido muita confissão, e em cada confissão de alguém que praticou o aborto, querendo ou não querendo, há um trauma que não se apaga. Não se apaga. Isso é verdade. Gente que há 30 anos, 40 anos não dorme porque aquilo lhe inquieta o tempo inteiro. Então, até na questão dos anencéfalos, existe uma possibilidade durante a gravidez de se preservar, né? Quer dizer, de não desenvolver a anencefalia. Tomando-se uma substância que agora não tem aqui o nome, mas diminuiria em 50% dos casos. E está até presente em alimentos comuns assim do dia a dia, né? Então, por que não se gastar dinheiro numa campanha, né? Por que não se gastar, investir dinheiro público numa campanha para uma boa alimentação, para substâncias, para vitaminas e outras formas que preserve a mulher e também aquele ser que está sendo gestado, né? É verdade. Então a gente está sempre buscando um jeito assim, vamos eliminar o mais fraco, que não pode falar, e como cada vez mais tem-se simpatia por essa visão eugênica, né, de limpeza, de evitar o sofrimento, a gente vai ganhando simpatias, quer dizer, não a gente, a igreja, né? O nosso tempo que tem uma cultura de morte instalada, né? As leis hoje elas não preservam a vida, algumas delas determinam a morte, né? Uma pílula do dia seguinte. É verdade. Uma distribuição, uma campanha contra a AIDS ou qualquer outra coisa que só incentiva o sexo dizendo, né, use preservativo. Quer dizer, está se pensando na família, no sujeito ou apenas em evitar, né, dificuldades para o Estado? Acho que falta hoje assim, para o Estado e para os indivíduos aquilo que tinha de atitude a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela diz assim, não aborte, me deem, né? O Estado devia dizer, não tira não, dê para mim que eu vou cuidar, né? Instituições que também fizessem isso, né? Não tira não, traz que nós vamos cuidar, né? Porque não deixaria marcas, não estatuiria a morte como um critério para a vida e a sociedade ficaria mais equilibrada, né? Muito bem. Nós passamos um pouquinho do tempo, mas é um assunto muito importante e a gente volta a conversar mais, né? Então já a gente volta. No coração da igreja, oferecimento Joias Sacras Monalisa Joias.